Salmo 24, um salmo escrito por Davi, um adorador, um homem que tinha uma comunhão com o Senhor tremenda. E nesse salmo ele vai fazer uma declaração que é algo que, quando nós compreendemos a nossa visão sobre Jesus, ela muda. Aquilo que conhecemos do Senhor precisa ser acrescido, precisa ser elevado. Nosso conhecimento de Jesus, ele precisa avançar à medida que nós vamos caminhando com Ele. E esse salmo, ele fala sobre coisas poderosas, sobre quem Jesus é e sobre o que podemos esperar dele. Então, enquanto nós estivermos lendo, eu gostaria que você entrasse nessa atmosfera, não somente de escutar uma leitura, mas que você pudesse ler esse texto, como se fosse o próprio Deus falando isso ao meu e teu coração nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares, e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. Em outras traduções, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Irmãos, quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, quando nós começamos a entregar a nossa vida a Ele, a ter uma comunhão com o Espírito de Deus, a vir à igreja, nós começamos a compreender quem Jesus é, nós começamos a ter o entendimento sobre a sua palavra, e nós começamos a receber instruções do Senhor todos os dias, quando lemos a sua palavra, quando somos ministrados através de uma ministração, de uma pregação da palavra, nós somos enxertados com fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que você ouve uma palavra de Deus, você não está apenas recebendo uma informação, você não está apenas recebendo uma instrução para praticar apenas, mas quando a palavra de Deus ela está sendo ministrada, o mundo espiritual, ele se move, no sentido de que aquilo que Deus está dizendo, comece a ter todos os princípios ativos, que possam ser propícios para que aquilo que Ele está dizendo aconteça. É diferente de um homem falar e dizer algo a você, desejando algo bom para a sua vida. Muitas vezes nós temos amigos, pessoas, familiares, pessoas que nos amam, que te cercam, e que muitas vezes, para nos colocar para cima, para elevar o nosso ânimo, para nos dar um gás, dizem coisas boas a nosso respeito, tentando elevar a nossa moral, e isso é bom. A palavra de Deus diz que nós devemos nos tratar com salmos, cânticos espirituais, devemos falar coisas boas, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja boa para a edificação daqueles que a ouvem. Isso tudo é de Deus, mas existe uma diferença, meu irmão, quando Deus fala. Quando Deus fala,
ele começa a falar com você e ele começa a produzir fé no teu coração, para que você creia que aquilo que ele está dizendo é verdade. E mais, quando ele fala, o mundo espiritual e o mundo natural começam a trabalhar para que aquela palavra que ele liberou não volte para ele vazia, mas faça tudo para o qual ela foi enviada. A primeira palavra sobre o primeiro homem, sobre a primeira mulher da nossa espécie a habitar a terra, é a mesma palavra que hoje chega a mim e a você. A primeira palavra que foi liberada sobre Adão, quando Deus formou o homem do pó da terra, essa palavra ela perpassa todas as gerações e hoje nos atinge aqui. A primeira palavra de Deus para o homem foi: Deus os abençoou. A palavra de ordem sobre a minha e a tua vida, meu irmão, é que eu e você somos uma bênção. Eu e você fomos e somos abençoados. E isso precisa estar cravado no meu e no teu coração, porque o fato de sermos abençoados, o fato de Deus nos capacitar, de Deus nos ungir, não nos livra do dia mau. Estar com Cristo, estar em Deus, caminhar com Jesus, não significa que nós seremos eximidos, que nós seremos colocados em um lugar onde o mal não nos toca. Nós não estaremos debaixo de uma redoma de vidro, não. Os dias maus virão. Dias de luta, dias de aflições virão. O próprio Jesus Cristo, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Mas ele agora, ele não apenas para dizendo: no mundo vocês terão dias maus. Ele vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esse espírito vencedor que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inimigo, que trancafiou ele num abismo e que hoje está assentado sobre os príncipes do seu povo, que é Jesus, e o espírito dele, esse espírito habita em mim e em você. Então você não é normal, você não é comum. Você é filho de Deus que tem um DNA celestial, e no teu DNA consta uma palavra. Na tua carteira de identidade celestial está o teu DNA, e ali está escrito: abençoado. Palavras de homem não podem mudar aquilo que Deus disse. Opinião de pessoas nessa terra não podem mudar aquilo que Deus disse. A palavra de Deus é verdade absoluta e nada pode mover a palavra. Então o que Deus diz ao teu respeito é o que você deve entender: quem você é. E você, os seus, a tua casa são uma bênção. Teu filho hoje pode estar longe, praticando coisas ruins, mas a primeira palavra sobre ele não mudou. Ele é uma bênção. É questão de tempo para ele estar aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não vai escapar ninguém, meu irmão. A palavra dele é a verdade absoluta ao meu e ao teu respeito. O trabalho do inimigo é colocar no caminho distrações. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós estamos num caminho voltando para casa. Um dia nós voltaremos para o céu e lá nos encontraremos com o nosso Pai, o nosso Criador. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele nos levará de volta para casa. Agora o que o inimigo faz, meu irmão, é colocar no meio do caminho, na beirada do caminho, distrações. Esse problema financeiro não vai te matar. Essas palavras maldizentes que você ouviu, em você não pega. A palavra de Deus, ela declara: contra Jacó e contra Israel, ou seja, contra o povo de Deus, não vale encantamento, porque o povo se levanta como leão e como leoa, e não se deita até beber todo o sangue das suas presas. Com você, palavra gorenta não vale.
Não vale, não é porque nós somos bons, mas é porque aquele que está conosco nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Situações ruins, meu irmão, elas não podem te deter. Vento contrário não pode te parar. Notícias ruins não devem te paralisar. Agora, muitas vezes, quando nós nos deparamos com um dia mau, com uma escassez financeira, com uma doença, com um diagnóstico médico contrário, com um abandono, com traições, com esse mundo tão duro que está do lado de fora, muitas vezes a gente fica travado. Ficamos ali chocados com a maldade, com o abandono e nos paralisamos. Quando a palavra do Senhor vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Talvez as circunstâncias que te cercam hoje sejam ruins. Talvez você olhe para a sua vida profissional e você diz: eu preciso de uma saída. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem e a tua cabeça já está na conta de segunda-feira. Já está nos problemas que você vai ter que enfrentar durante a semana. E essa ansiedade, ela vai te travando, ela vai roubando as tuas energias e ela vai te distraindo. O maior inimigo de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus, meu irmão, é a distração. Distração não é pecado, distração não é sair do caminho, distração é uma perda de tempo recorrente. Se você determinar hoje sair daqui e fazer uma viagem até São Paulo, se você entrar no carro, tiver abastecido, você vai e entra e não precisar parar, tiver os mantimentos, você vai embora e a viagem acaba logo. Mas se no meio do caminho você se distrai num posto de gasolina, você se distrai com uma paisagem, você se distrai com coisas que vão acontecendo, uma viagem de algumas horas levam dias. Porque a distração, ela faz você perder a performance, a distração te faz perder tempo, a distração te faz, meu irmão, gastar energia com o que você não deve. Deus hoje te chamou aqui para te dar essa mensagem de bom ânimo. Você não é o que dizem ao teu respeito, você é o que Deus diz, e você e a tua casa são uma bênção. Não se distraia mais, você vai vencer. Ele venceu o mundo, nós iremos vencer. Quando Jesus ele vem para essa terra, irmãos, ele não apenas nasce, ele não apenas vem à vida de maneira biológica como um ser humano normal. Jesus, quando ele vem para essa terra, ele é Jesus, irmãos, ele é o Rei da glória. Existe esse mundo, esse universo, os planetas, os sistemas solares, as galáxias, em cima disso tudo, acima do infinito, acima de tudo, existe um reino, o reino de Deus. E esse reino tem um rei, esse rei chama-se Jesus. E esse Rei da glória, por amor a mim e a você, ele se destituiu da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, se diminuiu para vir para essa terra, habitar num ventre igual a mim e a você, para poder passar 33 anos aqui, comprar a nossa passagem de volta para voltarmos para casa. Você tem um destino garantido, com Jesus a vitória é certa. Jesus ele esvazia-se a si mesmo, o Pai coloca ele no ventre de Maria e agora ele começa a ser gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasce, Jesus ele não apenas nasce para o mundo, para a natureza biologicamente falando, não. Quando Jesus nasce, ele traz para o lado de fora o seu reino.
Aquele reino do qual ele era rei na eternidade, o reino de Deus, quando ele vem, ele traz com ele esse reino, e esse reino, meu irmão, é um reino de poder, é um reino sempre eterno, é um reino perpétuo e inabalável, é o reino de Deus, e esse reino tem um rei, e esse rei é Jesus. Quando ele vem, ele traz para a terra esse reino. Jesus é tão poderoso, irmãos, que para ele vir a essa terra, ele precisou ser anunciado por séculos antes. É como se alguém muito importante fosse visitar a sua casa. É como se um chefe de estado de uma grande nação decidisse hoje dormir na tua casa. Você imagina, irmãos, o presidente dos Estados Unidos, que é considerada a nação mais poderosa da terra. Imagina você agora recebendo um WhatsApp, dizendo: cara, corre, vai para casa, porque o presidente dos Estados Unidos vai dormir lá hoje. Imagina, irmãos, a comitiva que vai chegar. Talvez o teu bairro nem comporte a quantidade de carro que vem, aquele aparato todo, e assim tem protocolos, um chefe de estado não se recebe de qualquer jeito. Você precisaria de dias, de meses, de anos, quem sabe, para se preparar para esse grande evento. Jesus, o Rei da Glória, antes de vir para a terra, ele precisou ser anunciado séculos antes, para que a terra pudesse se preparar, para que a majestade santa viesse. Isaías, 700 anos antes de Jesus vir à terra, ele começa a dizer, Isaías começa a profetizar e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E da extensão desse governo e do seu domínio nunca terá fim. Jesus vem para essa terra e traz, meu irmão, com ele o governo. Na terra, irmãos, quando alguém ocupa uma posição de governo, o governo que essa pessoa ocupa empresta a ele autoridade. Alguém, quando ocupa um cargo relevante na terra, um governador, um prefeito, um presidente, um chefe de nação, alguém que governa uma grande instituição, quando essa pessoa chega nesse lugar, esse cargo, esse lugar de gestão, de governo, empresta para essa pessoa autoridade. E essa pessoa se torna famosa, se torna alguém imponente, se torna alguém grandioso aos olhos dos homens, porque ele está num cargo, numa função de governo. Então na terra, nos reinos da terra, no reino natural, é o cargo, é a função que empresta poder àquele que o assume. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é poderoso, é glorioso e é forte, porque o seu rei é glorioso, é poderoso e é forte. O reino de Deus só é inabalável, só é perpétuo, só é intransitório, porque o seu rei é assim. Jesus é quem empresta valor ao seu reino, e aonde Jesus chega, ele empresta valor a tudo aquilo que ele começa a mover. Você vai se tornar alguém relevante, você vai se tornar alguém que vai chegar a um lugar alto. Essa é a promessa de Deus. Eu vou tirar vocês do lixo, do monturo, e vou colocar vocês assentados sobre os príncipes do meu povo. A palavra de Deus: eu não vou botar vocês como cauda, mas como cabeça. Vocês não estarão em cima, mas estarão embaixo. Aonde vocês colocarem a planta dos pés, eu darei esse lugar por herança. Isso é promessa de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Agora isso tudo vai acontecer, irmãos, por causa do Rei da Glória que está em você. É chocante, irmãos, pensar que o Filho de Deus, o Rei da Glória, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, ele veio para essa terra, se diminuiu, passou aqui trabalhando constantemente, para poder chegar na cruz do Calvário e declarar:
está consumado. Está consumado significa dizer está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está te dizendo, sabe esse trauma da tua infância, aquilo que você ouviu, palavras que você carrega até hoje dizendo, eu não vou conseguir porque me disseram que eu não vou conseguir. Ele está te dizendo, isso não existe mais, foi pago. Vícios que te atormentam, você não consegue se libertar disso, e você diz, eu preciso, eu quero, eu já fiz de tudo, eu fiz força. Deus está te dizendo, não é na tua força, apenas confia no Rei da Glória que está aqui com você, e deixa Ele fazer a boa obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Ele vem para a terra, irmãos, e Ele traz o seu reino. Sobre os ombros de Jesus está o governo. O governo, meu irmão, significa uma colocação generalizada, na plenitude, na totalidade. Não existe nenhuma área da terra onde Jesus não possa governar. Se você ocupa um cargo de gestor em uma empresa, e tem pessoas sobre o seu domínio ali, sobre a sua gestão, você gestiona pessoas. Se você sair dessa empresa e um dia for visitar uma outra empresa que produz, que faz a mesma coisa que você faz, e você chegar lá naquele setor e você quiser governar, quiser mandar ou ajudar naquele lugar, você não pode. Porque a tua área de governo, de domínio, de exerção de função, ela é limitada. É naquele lugar. Se o prefeito de Itajaí quiser mandar em Navegantes, não vai dar certo. Por quê? Porque ele tem um governo limitado. Se um presidente quiser mandar em uma outra nação, não dá. Por quê? Porque é limitado. Agora, o domínio de Jesus não tem limites. Não tem uma área, meu irmão, que possa ficar escondida aos olhos daquele que tem chamas de fogo. Ele penetra mais fundo do que qualquer espada de 2 gumes. Ele separa a alma do espírito, juntas e medulas. E esse Jesus, ele é apto para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. É esse Jesus que está te dizendo, eu te conheço por dentro. Para de andar ansioso, preocupado com o futuro de uma maneira exacerbada. A sua palavra garante, meu irmão. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores, porque assim o Senhor dá os seus enquanto eles dormem. Chega de insônia, em nome de Jesus. Você vai deitar e dormir, porque o Senhor vai te sustentar. O teu futuro não depende do patrão, não depende da economia mundial. O teu futuro depende de Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Às vezes, irmãos, eu me sinto como alguém que tivesse um carro de corrida com uma potência enorme. Mas aí eu sento nele e eu fico olhando e eu digo, eu não sei ligar. Ele pode me transportar em alta velocidade, Ele pode me fazer cobrir distâncias em um tempo curto. Eu posso viver tantas coisas se eu utilizar Ele, mas eu não sei manusear. Ele está com um tanque cheio de potencial, o motor funcionando, está à minha disposição, mas eu tenho que andar a pé porque eu não consigo entrar dentro e fazer funcionar. Assim, irmãos, é o sentimento que muitas vezes nós temos da nossa vida espiritual. Jesus disse, vocês farão as obras que eu faço,
e ainda farão obras maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto vocês pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele está convosco, e habitará em vós. Meu irmão, o Espírito que habitava em Jesus, que quando Ele falava, as coisas aconteciam, é o mesmo Espírito que hoje habita dentro de mim e de você. Existe um potencial dentro de você guardado, meu irmão, que se você descobrir como é que liga, ninguém te segura. Não é motivação, é porque a palavra diz: passarão céus, passarão terra, mas o que Ele disse um dia vai se cumprir, e eu creio que Deus está levantando sobre a terra uma geração que vai acreditar em 100% na sua palavra. Se Ele disse, pode parecer loucura, mas eu creio. Tua situação financeira hoje pode estar caótica, mas Jesus e a sua palavra nos ensinam: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Se o problema é financeiro, chega perto dele, Ele é o dono do ouro e da prata. Se o problema é uma enfermidade física, pode ser impossível aos homens, pode ser impossível à medicina, o diagnóstico médico pode ser contrário, mas em Deus, Lucas 1,37 nos explica, nos ensina e diz: porque para Deus não existe nada impossível. Quem sabe é o teu casamento que está num caos. Você está aqui, teu coração aflito, porque você não sabe como vai ser quando chegar em casa. Você tem orado por ele, você tem orado por ela, mas parece que as coisas não se movem, e Deus está te dizendo: guarda o teu coração, levante os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará o teu pé vacilar, eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é aquele que te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, é impactante quando você começa a ver o que Deus espera que eu e você vivamos. Sabe, essa vida mediana, essa vida que você levanta e parece que uma carreta passou por cima, e você diz: meu Deus, mais um dia. Não aconteceu nada, irmãos, o dia só começou, mas você já está abatido, já está triste, já está sem força. Ele é a nossa rocha. Confiai no Senhor Deus perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele disse: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Sabe essa noite de trevas? Sabe esse período, irmãos, de choro que você está passando, e você diz: pastor, não amanhece nunca. Meu irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vai amanhecer, você vai sair disso, porque aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Jesus vem e traz o seu reino, o seu governo e o seu domínio. E quando Jesus entra em um lugar, uma revolução acontece. Quando esse chefe de estado de todas as nações, que é Jesus, ele entra em um lugar, meu irmão, quando você olha para a Bíblia, você vai ver Jesus entrando em lugares, e quando ele entra, ele revoluciona aquele lugar, ele revoluciona a história, ele revoluciona as pessoas, e quando ele sai, a vida daqueles que foram tocados por ele nunca mais são as mesmas. Jesus vem para a terra e divide a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, certa vez, ele vai a Caná da Galileia,
no início do seu ministério, ele ainda não tinha feito nenhum milagre, ele ainda não tinha feito nenhum sinal, ele apenas tinha escolhido os seus discípulos e eles estavam agora convidados para um casamento. Olha o que Jesus faz, meu irmão, quando ele entra em um casamento. O texto vai dizer que o casamento era em Caná da Galileia. Caná da Galileia significa cana oca. Cana oca significa dizer bonito por fora, aparente por fora, belo por fora, mas sem conteúdo dentro. Quantos casamentos que hoje estão vivendo assim? Uma roupa bonita, mãos dadas, um sorriso no rosto, na frente das pessoas, mas por dentro, quando as lentes do mundo não estão ligadas, quando na intimidade da casa a realidade acontece, a alegria, o sorriso e as vestes bonitas ficam do lado de fora, e a tristeza e a solidão ruge do lado de dentro. Esse casamento, ele estava nascendo nesse contexto. Jesus chega nessa festa de casamento que estava começando de aparência. Eles vão fazer uma festa e no meio da festa do casamento o vinho acaba. O vinho acaba, irmãos, ou porque tinha pouco vinho, ou porque convidaram mais pessoas do que deveriam, mas alguma coisa aconteceu, algo estava aparentemente fora do propósito. A mãe de Jesus está ali e ela olha para o seu filho e diz: filho, eles não têm mais vinho. Vinho na Bíblia significa alegria, vinho significa novidade, júbilo. Sempre que o vinho é mencionado é para festejar, é para celebrar. Na celebração de um casamento judeu, o vinho não é apenas algo efêmero, algo pequeno que está ali como algo figurativo, não, ele faz parte de um momento importante de consumação do casamento. E agora a mãe de Jesus está ali e ela vê que o vinho acaba. Esse casamento que está começando passaria uma grande vergonha. A alegria iria acabar, a tristeza iria imperar, eles seriam envergonhados, mas algo iria acontecer, porque Jesus estava naquele casamento. Eles fizeram algo importante, que sem saber mudou a história daquele casamento. Eles convidaram Jesus. Se você convidar Jesus, meu irmão, para entrar nessa área que é de tristeza, se prepara, porque Ele vai revolucionar para aquilo que era tristeza e dor, se transformar em festa, júbilo e alegria. A mãe de Jesus diz: filho, eles não têm mais vinho. E Jesus olha para ela e diz: mãe, mulher, o que nós temos em comum com eles? Ainda não chegou a minha hora. E é interessante, irmãos, que algumas vezes Jesus diz isso para mim e para você. Você está orando por uma porta de emprego e parece que ela não se abre, e Ele está te dizendo: ei, ainda não chegou a hora. Você está orando por um relacionamento e você quer e Ele diz: ei, ainda não chegou a hora. Você quer comprar algo, você quer porque você quer, mas o negócio não fecha, e Jesus está te dizendo: ei, ainda não chegou a minha hora. Agora é interessante que a visão de quem tem intimidade com Jesus, quando Ele diz: ainda não chegou a minha hora, a mãe de Jesus entende o seguinte: se Ele está dizendo que ainda não chegou a hora, é porque essa hora vai chegar. Se preparem, façam tudo conforme Ele mandar. Está entendendo que quem tem intimidade com Jesus escuta diferente? Jesus diz para mim e para você: espera um pouquinho, e a gente diz: meu Deus, Ele não vai fazer. A gente vai orar e Ele diz: espera, ainda não chegou o momento, fica aí, persevera, espera em mim, calma. E você diz: mas todo mundo tem e eu não tenho, todo mundo já foi e eu não fui, todo mundo avançou e eu não avancei. Senhor, Tu não vai fazer algo por mim? E Ele só está te dizendo: espera. O espera de Jesus tem que soar no teu coração como se Ele estivesse te dizendo: ei, conta os segundos, porque está chegando a tua hora.
Essa porta que você bate e não abre, bate e não abre, bate e não abre, Ele está te dizendo: para de bater, descansa um pouquinho, porque sou eu que abro portas, e portas que eu abro ninguém fecha. A mãe de Jesus veio Ele dizendo: olha, ainda não é minha hora, mãe, e ela diz: Ele vai fazer algo, e vai lá e diz algo que é a solução para todos os nossos problemas. Ela diz para os serviçais: façam tudo conforme Ele mandar. Meu irmão, quer ver Deus mover na sua vida? Faz exatamente o que Ele mandou. Tem coisas grandiosas que vão ser destravadas na sua vida através de atitudes simples. Lembro-me que eu e a Grazi, nós passamos no final do ano passado um grande abalo na nossa família. O pai da Grazi faleceu, passaram-se 15 dias, a mãe dela faleceu e foi muito difícil, fazem 6 meses que isso aconteceu. E quando isso aconteceu, o nosso coração começou a se entristecer, muitas coisas aconteceram, uma guerra se levantou na família, foi algo muito triste. E o meu coração se manchou com aquilo, o meu coração se entristeceu, eu deixei aquelas cenas caírem no meu coração. E o vinho na minha vida parecia que tinha acabado. Eu olhava para o mundo, era tudo cinza. Se eu parasse um pouquinho de pensar em alguma coisa, a minha mente já voava para aquela situação, para aquela tristeza, para aquilo que falaram ao meu respeito, para aquilo que falaram sobre a nossa fé, e essas cenas vinham e eu perdi o vinho, a alegria acabou. E Jesus começou a dizer: perdoa. E eu dizia: Senhor, mas eu tenho razão? E Jesus dizia: não importa se tu tens razão ou não tens, o que importa é que eu olho para o coração, e o teu coração, ele não está puro, adequado para receber o que eu quero te dar. Perdoa. E eu comecei a pedir a Deus: Deus, então me ajuda, porque sozinho eu não consigo, Senhor. Eu estou tentando, eu até acho que perdoei, mas quando eu vejo, eu me machuco, eu fico irado. Senhor, me ajuda, eu não quero mais carregar isso. Mas no fundo eu ficava nutrindo aquilo. Até que chegou um dia que Deus moveu uma situação. Eu estava aqui sentado, o pastor Fernando estava ministrando a palavra, eu estava sentado ali. E ele falou exatamente isso, ele disse: não importa quem tem razão, Deus não quer saber quem começou, Deus vai se alegrar com quem terminar isso. Não importa se você vai perder, porque perdão é justamente isso, é sofrer o dano. Perdoar, a raiz etimológica é perder. Você perde a razão para ganhar paz de espírito. Você perde momentaneamente para ganhar na eternidade. E eu comecei a chorar e eu digo: Deus, eu estou disposto a perder, me ajuda. Nos abraçamos, eu e a Grazi, choramos. Fomos à noite para um culto, foi uma bênção, e no meu coração eu disse: Deus, pega isso, eu entrego isso para Ti. E no meio daquela noite, Deus me pediu para orar por essas pessoas que eu tinha esse trauma. E sempre que eu ia orar e vinha tudo aquilo e eu não conseguia orar, porque eu estava cheio das minhas razões. Mas naquele dia parece que Deus mudou meu coração e tirou o lixo fora. Eu orei por eles com misericórdia e eu fiquei assustado porque eu não conseguia orar, então eu consegui orar e Deus disse: eu mudei o teu coração. A palavra do Senhor, ela nos instrui que Deus, Ele vai tirar de nós o coração de pedra e colocará em nós um coração de carne, e nesse coração Ele escreverá as suas leis. Eu decidi perdoar, irmãos, e coisas que estavam travadas na nossa vida financeira há anos. Nós tínhamos um processo na justiça que não saía de jeito nenhum. Pasmem,
Isso aconteceu no domingo. Na quarta-feira daquela semana, um processo que se arrastava, irmãos, e não tinha juiz que botasse a mão, mas quando eu abri o coração, o justo juiz, o advogado fiel, botou a mão no processo e a restituição de tudo que era nosso veio. Quem sabe existe uma pedrinha aí no teu coração, algo que você ouviu, que te magoou, uma situação com alguém. Essa é a noite, irmão, de tu dizer para o Senhor Jesus: Senhor, muda o meu coração, eu me livro desse peso, eu me livro desse lixo, eu não quero mais andar pesado, eu quero subir contigo. Isaías vai declarar dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, voarão alto, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você que diz: eu estou sem força, pastor, Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Chegou o tempo dos sonhos de Deus chegarem e acontecerem na tua vida. Se livra desse lixo e vamos para frente em nome de Jesus. Com Deus é assim, irmãos, você faz algo pequeno e Ele faz algo grande. Você dá um pequeno passo e Ele vem correndo na tua direção. Jesus entrou naquele casamento e tudo estava para dar errado. E aí Jesus diz: encham essas talhas, encham com água. 6 talhas, 6 tambores estavam ali, eles encheram com água. Jesus poderia ter dito: põe um pouco de água, põe pela metade, põe uma quantia. Não, ele disse: encham. Porque quando Deus entra, meu irmão, a medida dele é calcada, sacudida e transbordante. O que você vai viver em Deus não se compara com nada do que você sonhou ou pensou, porque a palavra dele garante: ele é aquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para a sua igreja. Te prepara, meu irmão, o grande de Deus vai te pegar. Aqueles homens vão e enchem de água. Encher de água era Jesus dizendo: quando eu faço é por completo. Ele não é como eu e você, que somos especialistas em uma área. A gente estuda, faz faculdade, se dedica, se aperfeiçoa, isso é de Deus, mas a gente é mais ou menos bom em uma área. Jesus não, Ele é um especialista em todas as áreas da tua vida. Ele diz aos homens que pegassem agora um pouco da água e levassem ao mestre-sala. Eles pegam essa água, levam ao mestre-sala, e quando ele bebe aquela água, aquele mestre de cerimônias, ele bebe a água transformada em vinho, e ele fica chocado e chama agora o dono da festa, o anfitrião. Ele chama ele e diz: tu és um homem muito honrado, porque todos colocam o melhor vinho no começo, e depois que já tem bebido bastante, colocam o de posição inferior, mas tu guardasses o melhor vinho para o final. Você está dizendo: eu estou velho, pastor, já passou o meu tempo, eu tinha tantos sonhos, eu queria ir, eu queria avançar, eu queria ter a minha empresa, o meu negócio próprio, mas o tempo passou. Não, Deus está te dizendo: os melhores dias da tua vida ainda virão, porque Ele guarda o melhor vinho para o final. Mas o meu marido não tem jeito, pastor. Se Jesus entrar, já era para ele. Mas é o meu trabalho, pastor, é uma perseguição absurda. Eles me perseguem, eles não me consideram lá, e parece que eu nem existo. A palavra do Senhor vai dizer que os humilhados serão exaltados. O Senhor tem olhos com chamas de fogo que penetram em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se lá naquele trabalho onde ninguém te vê, você for diligente no secreto, no oculto, Deus vai te exaltar publicamente. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Fala com teu pai em secreto, porque esse Jesus que é o Rei da Glória, quando alguém ora, Ele vem.
Esse Jesus que é a majestade santa, que é sacerdócio real, esse Jesus, meu irmão, que nos salvou, quando você ora no nome dele, ele vem e escuta a tua oração, e quando você ora de acordo com a vontade dele, ele te recompensa. Jesus sai daquele casamento e tudo aquilo que era para dar errado deu certo, simplesmente porque Jesus entrou. Existem pessoas hoje vivendo em uma tempestade emocional, tempestade espiritual, tempestade, você está sem direção. Um dia você quer ir para a direita, outro dia quer ir para a esquerda, um dia você quer ser isso, outro dia quer ser aquilo, alguém te dá uma ideia e você aceita essa ideia, você está no olho de um furacão, levado pelo vento. Certo dia Jesus ele está no alto de uma montanha, e ele dá uma ordem aos seus discípulos: entrem no barco. E os discípulos entram no barco e começam a navegar, e a Bíblia vai dizer que o vento era contrário. Existem pessoas aqui vivendo exatamente isso. Deus te mandou fazer algo, você está fazendo o que Ele mandou, mas é um vento contrário que parece que você não sai do lugar. E você se questiona dizendo: mas foi Deus que mandou, foi o Senhor que me deu essa instrução, então por que a minha empresa está nesse caos? Por que o meu relacionamento está assim? Por que os meus filhos estão assim? Por que o vento é tão contrário? Vento contrário, meu irmão, significa uma grande demanda de energia, mas pouco progresso. Você é diligente, você faz com todas as suas forças, mas quando você observa a sua evolução na linha do tempo, parece que você não sai do lugar, porque o vento é contrário. Agora receba isso no teu espírito: o vento contrário para quem está obedecendo a Deus não significa que você está na direção errada. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aquele que te enviou, ele vai te fazer chegar no lugar da terra prometida. Sabe o que atraiu Jesus quando viu aqueles homens remando e não avançando? Sabe o que fez Jesus sair do monte na quarta vigília da noite, no momento de maior densas trevas? Eles estavam no olho do furacão. Sabe o que foi que atraiu Jesus para sair da oração e ir atrás daqueles homens no meio do furacão? Porque a Bíblia vai dizer que eles remavam, o barco era castigado pelo vento, mas eles não pararam de fazer o que Jesus mandou. E quando você faz o que Ele manda, você tem um seguro de vida, Ele vai a teu encontro. Teu casamento não vai cair, porque aquilo que Deus juntou não separe o homem. Vocês vão ficar firmes até o final, Deus vai entrar nesse negócio. Tua vida financeira vai virar, porque Deus ele promete: se você for fiel a Ele no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Fica firme. Tua vida ministerial vai decolar, fica com Ele, porque se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. O tempo é dele, mas faça o que Ele te mandou. Continua remando, meu irmão, continua remando, minha irmã. E aí eles estão remando e Jesus fica apaixonado por isso. Jesus é apaixonado por ver alguém em dificuldade, mas ainda na dificuldade honrando o seu nome. Jesus não pode se conter, irmãos, quando ele vê alguém que mesmo no caos continua fazendo o que ele mandou. Quem sabe você tem passado momentos difíceis que você diz: eu não vou aguentar, Senhor. Eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso que Deus faça algo, a minha força está acabando. Ah, meu irmão, você não vai soltar esse remo antes que Jesus chegue nesse barco. Você não vai desistir, não abra mão disso, porque Ele sabe a força que você tem. Prossiga mais uma milha, dê mais uma remada, fique mais um segundo, porque no tempo exato Ele vai aparecer para você. O mar era revolto, e Jesus, Ele vai andando sobre as águas. Mar revolto, meu irmão, significa problema por todos os lados. Para onde você olha é caos, para onde você olha é problema, não tem salvação. Isso que para mim e para você é um terreno que nós não conseguimos caminhar, é uma área difícil. Para Jesus é um terreno sólido que Ele vai marchando até a tua direção.
Essa área que você diz, isso está me matando, Jesus tem poder e autoridade para te tirar daí por cima. A palavra do Senhor, ela vai dizer: esperei com paciência nele. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou a mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e glorificarão o nome dEle. Salmo 40, ele vai dizer exatamente isso. Chegará um tempo, irmãos, que Jesus entrando nessa área da tua vida, ela vai mudar e vai mudar para sempre. O texto vai dizer que quando Jesus se aproxima do barco, eles dizem: é um fantasma. Os discípulos que andavam com Jesus, estavam olhando para Jesus e dizendo que Jesus era um fantasma. Dizer que Jesus era um fantasma, irmão, significa declarar que um mover de Deus pertence ao mal. É olhar para algo que Jesus está fazendo na tua vida e dizer: não vem de Deus. Se você é de Deus e você é de Deus, tudo que acontece na sua vida só acontece porque Ele permite. Tudo que está acontecendo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é o inimigo agindo, é Deus permitindo essa tempestade para te fortalecer. Você vai sair do outro lado porque Jesus já está na tua direção.